Pois bem, esquentamento global. Então vamos entender essa questão da forma que você fala. Se você falar assim, olha, estamos vivendo um esquentamento global, que é o que as pessoas usam aí na estrutura mundial de poder, não é para enganar as pessoas. Se você falar assim, estamos vivendo um esquentamento global, a forma que você está falando, você vai entender o que ele está dizendo, mas você vai corrigir, vai dizer assim, olha, essa não é a forma mais adequada para você dizer isso. Não se usa esquentamento global, se usa aquecimento global. É isso que você está querendo dizer, né? Aí você fala, é mesmo, é aquecimento global. Mas a pessoa entendeu o que ele estava falando sobre o aumento da temperatura, não é isso? Que é essa mentira pregada pelo sistema. Esquentamento global? Não, é aquecimento global. Porque se adaptou àquele momento de transformação da língua, onde esquentamento já não é mais utilizado e passa a ser usado aquecimento global. Javé não é a forma padrão, não é o mais comum e nem é o mais antigo, porque como nós vimos aqui, Gordon, nos seus estudos dos manuscritos, descobriu que Iová era a forma mais utilizada e não Javé. Então, o que se torna padrão para a língua? A forma mais antiga. Então, no caso, é Jeová, nesse caso em português. Pois bem, é correto referir-se a Deus por Jeová? É a forma padrão e a mais antiga do nome próprio de Deus da Bíblia em português. E eu falo isso, por exemplo, eu peguei uma Bíblia, como eu falei para os senhores, do meu pai, de 1968, escrita por João Ferreira de Almeida, onde estava escrito Jeová em quase toda a Bíblia. E eu vou mostrar para os senhores e provar o que eu estou dizendo, porque vocês sabem como o canal funciona. A gente gosta de mostrar, provar com fatos as coisas, tá? Vocês vão ver aqui versões de Bíblias onde está escrito Jeová. Tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Qualquer pessoa compreende que este nome em português faz referência ao Deus da Bíblia. Então, quando você fala para uma pessoa Jeová, independente da reação que ela vai ter, umas positivas, outras negativas, ela vai entender que você está falando o nome de Deus. Ela não tem como dizer para você outra coisa. Ela vai dizer para você, você está falando de Jeová, né? Ou então vai falar, nossa, você está falando de Jeová. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma, mas vai entender que você está falando o nome de Deus. Ok? Ela pode não concordar, mas ela vai saber que você está falando referência a Deus. Existe o reconhecimento social do nome. Essa é a questão. Se você bater em qualquer porta e falar Jeová, as pessoas automaticamente sabem que você está falando de Deus, independente se ela aceite ou não. Tá ok? Pois bem, as pessoas não criam os idiomas. As pessoas não criam idiomas. Ela não tem como afirmar como era falar o nome de Deus há 2000 anos. Ela teria que estudar isso. O que acontece muito, você vai pegar 100% das pessoas, 90% vai estar repetindo o que o líder religioso dela disse, ou que o youtuber pastor dela disse. Mas ela mesmo não parou para estudar a linguística, não parou para estudar a escrita, e muito menos a gramática. Ela não vai compreender de jeito nenhum, porque ela não buscou esse conhecimento. Então ela simplesmente aceita. Se alguém disse para mim que é assim, então é assim. Ela não foi estudar, foi verificar e etc. Tem pessoas que chegam a um cúmulo de dizer que o nome Jeová é o nome de Satanás. Eu tenho pena dessas pessoas que fazem isso, independente da questão do nome de Deus. Você atribuir qualquer coisa que você está se referindo a Deus, olha, um chama de Ahu, o outro chama de Elohim, Javé, eu chamo de Jeová, e a pessoa virar para mim dizer, você está falando o nome de Satanás? Olha, eu sinceramente eu tenho pena da pessoa. Uma pessoa dessa é digna de pena. É uma coitada, né? Porque eu não consigo nem imaginar o que o Criador pensa de uma pessoa dessa. Não podemos olhar para trás e dizer que tudo está errado. Então é assim, eu estou em 2020 e a forma que eles falavam 2000 anos atrás, isso aí está errado. Eles falavam errado. Hoje, o jeito que eu acho que está certo é esse aqui. Tá, meu querido, mas por que você chegou a essa conclusão? O que te leva a entender que é desta forma? O que você estudou da língua e etc. Como a gente disse, a língua é construída com o passar do tempo, através de processos sociais e naturais que a língua mesmo desenvolve ao longo do tempo com as suas adaptações. É óbvio, não é? Você não inventa regras para a língua, pois a língua muda e adapta, ela vai se adaptando a cada momento desse estágio de evolução que ela vai passando ao longo das eras. Não é assim? Tem línguas mortas, tem línguas que desapareceram. Não é assim? Alguém se atreve a dizer como eles falavam? Como eles escreviam? Ou qual era a gramática? Ninguém sabe. Alguém sabe dizer como os povos passados falavam o nome de Deus? Difícil. Não é?
Até forma de escrita é diferente. As pessoas, elas supõem, mas ela vai ter que fazer um estudo muito profundo para chegar à conclusão da adaptação daquela língua para aquela palavra ou para aquele nome. Pois bem, vou mostrar para os senhores, só por curiosidade. Ela vai sair da apresentação, eu vou ter que ficar entrando, mas eu vou mostrar para os senhores. Vamos entrar na versão João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia muito utilizada pelos evangélicos, só que eu não sei se vocês sabem, João Ferreira de Almeida foi um padre. A Bíblia João Ferreira de Almeida foi escrita por um padre, a qual os evangélicos seguem. Mas muitos deles não sabem que João Ferreira de Almeida era um padre. A Bíblia do meu pai, de 1968, de João Ferreira de Almeida, estava escrito Padre João Ferreira de Almeida. Mas as pessoas, né, por falta de conhecimento, talvez não tenham percebido que estudam numa Bíblia católica, que por isso tirou o nome do criador da Bíblia. Mas olha que interessante. Bíblia em português aqui, vou entrar na João Ferreira de Almeida e os senhores irão ver o que está escrito aqui, porque eu vou ler para os senhores. É uma tradução que eu estou clicando e entrando direto na internet, que os senhores podem consultar. Se vocês quiserem, peçam um link para mim, que eu envio para os senhores. E os senhores irão ler exatamente a mesma coisa que eu vou ler na tela para os senhores. Olhem aqui, essa Bíblia está escrito aqui em cima, João Ferreira de Almeida. Eu vou aumentar um pouquinho para que os senhores possam visualizar melhor. E olha só o que essa Bíblia de João Ferreira de Almeida, utilizada pelos evangélicos e utilizada pelos católicos em todo o mundo, olha o que ela fala. Eu vou ler aqui, ó, a partir dessa parte aqui. Então Moisés lavrou duas tábuas... Não, vou colocar aqui, ó. O Senhor desceu numa nuvem e pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. Isso está escrito na Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu não estou inventando, tá? Tendo o Senhor passado, aqui já vira Senhor. Então, tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Deus misericordioso e compassivo. Então, aqui, ó, tendo o Senhor passado em frente a ele, então, no caso, Jeová passou em frente a Moisés e ele proclamou: Jeová, Deus misericordioso. Ele está falando isso. Aqui está a tradução de João Ferreira de Almeida. Eu não estou inventando nada. Essa é uma tradução deles que aparece o nome Jeová. A pergunta que fica é: se os senhores pegarem agora a sua Bíblia, abrirem Êxodo 34 e forem lá no texto 34, versículo 4 e versículo 5, os senhores provavelmente, e no versículo 6 também, provavelmente os senhores não irão achar a palavra Jeová. Os senhores irão achar a palavra Senhor. A pergunta que fica é: o livro de Apocalipse 22, se eu não me engano, diz que nada pode ser retirado da Bíblia e nem acrescentado. A pergunta que fica é: por que a versão João Ferreira de Almeida retirou da Bíblia o nome Jeová, se ele está aqui na sua tradução atualizada? Então a pergunta é: verifique na sua Bíblia, Êxodo 34, versículo 4, 5 e 6, depois, se você quiser saber, e verifica se o nome está lá, Jeová. Porque aqui está, não é? Aí eu peguei e entrei em mais um outro link, não é? Peguei mais um link que está aqui. Vou clicar aqui para os senhores verem. E aí eu fui aqui, ó, na King James. Eu tenho outras ali. Vamos ver essa aqui, ó. Esse link é bem curioso. Ele é bem interessante. Porque ele apresenta várias coisas de várias traduções. E aí a forma como está vertendo o texto. Olha, aqui está escrito o seguinte, ó. Salmos 83, 18, João Ferreira de Almeida, corrigida de 1948. O que ela fala? Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Por que usa Jeová? Porque vem da transcrição de Jeová, das Bíblias da Europa, não é? Que passam da tradução alemã para a tradução inglesa, e aí no português ela vai se transformar em Jeová no português, e Jeová, que se transforma em Jeová em português. Aqui nessa tradução de 1948, ela está Jeová. Aí você vai pegar o mesmo texto, 83, 18 de Salmos, na Almeida corrigida, aí já tirou o nome Jeová, já é Senhor. Você vai na Almeida revisada de 93, tá Senhor. Você vai na Almeida revisada e corrigida, aí já tá Jeová. Aí você vai na Almeida revisada corrigida de 95, aí tá Jeová. Você vai na versão católica, já tá Javé. Aí você vai na mesma João Ferreira de Almeida atualizada, aí já tá Senhor. E a partir daqui, eu fui descendo e é só Senhor. Não aparece mais Jeová nas traduções de 99 para cá.
Todas as traduções de 99 para cá, elas são apenas Senhor, tiram o nome Jeová da Bíblia. Por que tiram o nome de Deus da Bíblia? É uma boa pergunta, não é? Por que eles fazem isso? A gente sabe o porquê, não é? As pessoas não podem saber o nome do Deus verdadeiro. E assim por diante, vários links eu tenho aqui, eu posso passar depois. Aqui está o nome divino em letras hebraicas antigas, usadas antes do exílio babilônico. Eu desafio os senhores a falar isso aqui. Aqui, ó, essas 4, nem sei dizer se é letra. Eu desafio uma pessoa a falar essa palavra. Não vai saber falar. Mas quem estava lá na época sabia falar. E aí, muito provavelmente, quando ele ia citar o nome do Criador, Jeová, ele usava essa forma de falar. Quem se atreve a dizer como era falado dessa forma? Não é? Acima, o nome divino em letras hebraicas, usadas após o exílio babilônico. Então lá, aí foi avançando a língua, e aí chega lá Gordon para estudar os manuscritos, está Jeová. Mas ali, esta forma exata do hebraico, com a escrita e com a gramática deles, eu realmente não sei dizer como eles falavam exatamente essa palavra. Entendem isso? Pois bem, vamos continuar. O próprio Jeová Deus orientou os escritores da Bíblia a usarem seu nome. Por exemplo, ele inspirou o profeta Joel a escrever: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Por que se fala tanto na questão do nome? Falar o nome de Deus? Porque você sabe que quando você faz a oração do Pai Nosso, está assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quem ensinou essa oração foi Jesus, o Filho do Criador. Ele ensinou isso. Isso significa que para Jesus, usar o nome do Pai dele, ok? Era algo importante. Santificar o nome de Deus. As pessoas oram para um Deus suposto. Mas se ele usa o nome, você está se direcionando, então, a aquele ser. Então, eu acredito o seguinte: quem dos senhores gosta de ser chamado por um apelido? Ou ser chamado, você aí? Ou ser chamado de qualquer outra coisa que não seja pelo seu nome? As pessoas querem ser chamadas pelo nome. Você tem um pai, que você chama de pai, mas ele tem um nome. Você acha que não é razoável achar que Jesus tinha um pai e que ele sabia o nome do pai dele? Alguém aqui não sabe o nome do pai? Ou da mãe? Ou do irmão? Você sabe o nome de todas as pessoas que você se relaciona, mesmo que ela tenha um apelido. Mesmo que o nome tenha um significado, mas você sabe o nome. E na maior parte do tempo você vai chamar a pessoa pelo nome. Então, é razoável aceitar que Jesus, como filho, tinha a certeza do nome do seu pai. E aí, o que ele manda? Santificar o nome do pai dele. Então, quando as pessoas oram e não se referem a Deus pelo nome, você não está santificando o nome de Deus. Não basta você lembrar que Deus existe. Você tem que santificar esse nome. Porque Jesus, como nós lemos no texto no começo da live, santificou e deu a conhecer o nome do seu pai. Ele deu a conhecer o nome do seu pai durante o seu período na terra. Isso você pode conferir em Joel 2,32. Deus também inspirou um salmista a escrever: que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre a terra. Salmos 83,18, que na sua Bíblia provavelmente estará Senhor, porque a partir do 99, os tradutores retiraram o nome de Jeová da Bíblia. Mas se você pegar traduções antigas, você vai achar o nome Jeová, ou Iova, ou coisa similar a isso. É interessante porque as escrituras mantêm este nome, entendem? Só nos Salmos, um livro escrito poéticos, com poemas, né, que eram cantados e recitados pelo povo de Deus, o nome divino, Jeová, ocorre cerca de 700 vezes. Então, por que o nome de Deus não aparece mais em muitas traduções bíblicas? Essa é uma boa pergunta, não é? Por que esse nome deixou de aparecer nas escrituras? Os que afirmam que o nome divino não deve ser usado porque não se sabe a pronúncia exata, não se importam em usar o nome Jesus. Então, Jesus, quase todo mundo usa. Mas Jeová, aí complica. Me parece que isso tem a ver com o fato de existir religiões que têm um nome Jeová implícito. Eu acho que as pessoas se sentem
Ah, se eu falar o nome Jeová, eu vou estar dizendo que eu sou daquela religião YXZ. Entendem? E quando na realidade as coisas não são assim. O nome de Jeová independe. Você tem um filho. O seu filho se chama Edson. Edson. A minha mãe me chama de Edson. Aí eu viro um marginal. Ela vai deixar de chamar meu nome? Ou então eu viro uma pessoa especial, uma celebridade. Ela vai deixar de chamar meu nome? Eu sempre vou me chamar Edson para minha mãe. O nome do nosso Criador, Altíssimo e Soberano do Universo, a qual devemos toda a honra e glória, ele é imutável. Ele é imutável. E vamos explicar aqui, ó. No entanto, os discípulos de Jesus no primeiro século pronunciavam o nome dele de uma forma bem diferente de como a maioria dos cristãos ou pronuncia hoje. Entre os cristãos judeus, o nome de Jesus provavelmente era pronunciado Yeshua. E o título Cristo era pronunciado Mashiach. Yeshua Mashiach. Isto é, Messias. Os cristãos que falavam grego o chamavam de Jesus Christos. E os cristãos que falavam latim, Jesus Christus, aliás, Jesus Christus. E no caso dos gregos, Jesus Christos. Sobre a inspiração, foi registrada na Bíblia a tradução grega desse nome. Isso indica que os cristãos do primeiro século faziam o que era razoável, usavam a forma do nome mais comum em seu idioma. Então, e eles chamavam aqui em cima, por exemplo, Yeshua Mashiach, porque eles estavam adaptando aquilo à sua escrita, gramática, eles estavam adaptando aquilo à sua língua. A língua, adaptação da língua. Então, muito provavelmente, antes deles, lá para trás, Abraão provavelmente não chamava o Criador pela forma que as pessoas no tempo de Jesus chamavam. Porque a língua vai evoluindo, e é muito provável e é lógico que no Brasil, nós não vamos usar esses termos, porque não são os termos que se usaria na língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, para se fazer conhecida entre todas as pessoas, o nome português Jesus e Jeová se adapta à língua e ao entendimento por ser mais antiga. Então, quando você fala Jesus, as pessoas entendem, é o Filho do Criador. Quando você fala Jeová, as pessoas entendem, está falando de Deus. Então, é basicamente isso. A questão de usar o termo Jeová, ele tem a ver com a língua. Nos artigos sobre Jeová, The Imperial Bible Dictionary, o Dicionário Bíblico Imperial ilustra belamente a diferença entre Elohim, Deus, e Jeová. A respeito do nome Jeová diz, em toda parte, isso não é a Bíblia que está falando, nem eu que estou falando, isso aqui é um dicionário e tem muita literatura no mundo todo falando sobre a questão do nome Jeová. Inclusive está implícito em tudo que é lugar, mas vamos ler o que está escrito. A respeito do nome Jeová diz, em toda parte um nome próprio, indicando o Deus pessoal. E somente ele, ao passo que Elohim assume mais o caráter de um substantivo comum, indicando, em geral, deveras, o supremo, mas não necessariamente ou uniformemente. O hebreu talvez diga o Elohim, o verdadeiro Deus, contrapondo-o a todos os deuses falsos, mas ele jamais diz o Jeová. Não se diz o Jeová, pois Jeová é unicamente o nome do Deus verdadeiro. Ele diz, vez após vez, meu Deus, mas jamais meu Jeová. Pois, quando ele diz, meu Deus, quer dizer Jeová. Ele fala do Deus de Israel, mas jamais do Jeová de Israel, pois não existe nenhum outro Jeová, só existe ele. Ele fala do Deus vivo, mas jamais do Jeová vivo, pois só se pode conceber Jeová como estando vivo. Editado por P. Farbarning, Londres, 1874, volume 1, página 856. Porque assim, não falta literatura no mundo para você estudar sobre a questão do nome Jeová. Olha, se tire a roupa do preconceito, da intolerância e de tudo, e vai pesquisar. E você vai ver nas literaturas, desde a enciclopédia Barça antiga, até os demais livros espalhados pelo mundo de estudiosos, o nome Jeová aparece o tempo todo. Aí vai aparecer Jeová, muitas vezes. E como a gente viu, Gordon foi estudar os manuscritos judeus e aparece mais de 1000 vezes a forma Jeová. Ok? É mais que perceptível que se você fala Jeová
numa língua, no português, o mais próximo disso e mais antigo é Jeová. E o mais engraçado é que você viu aqui a gente mostrando a tradução do João Ferreira de Almeida, de 1948, com o nome Jeová na Bíblia. Eu mostrei aqui para os senhores. Os senhores podem pedir os links, eu mando, os senhores vão lá verificar, vai estar lá, Jeová. Jeová já é utilizado aqui há muito tempo, mas eu vou mostrar uma coisa aqui a mais ainda para os senhores. O mesmo se aplica ao termo grego Deus, ou Theos. Era aplicado tanto ao verdadeiro Deus, como a deuses pagãos tais como Zeus e Hermes, os romanos Júpiter e Mercúrio. Veja Atos 14, de 11 a 15. A situação real é enfocada pelas palavras de Paulo em 1 Coríntios 8, 4 a 6. Pois, embora haja os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós para ele. A crença em numerosos deuses que torna essencial que o verdadeiro Deus seja diferenciado de tais, continua até o século XX. Ó, se você puxar na memória, lá no Antigo Egito, quando Moisés vai libertar o povo do Egito, ele fala para Faraó o nome de Deus. Ele declara, porque Jeová declara a Moisés o seu nome, e depois Moisés declara esse nome para o Faraó. Porque tinha que ser claro que Jeová era diferente dos deuses do Egito. Por isso que ele jogou as 10 pragas. E humilhou todos os deuses do Egito para que o nome Jeová ficasse acima de todos. Inclusive até egípcios atravessaram o Mar Vermelho com o povo de Israel, ou o povo os hebreus, né? Por conta disso. Entendem? E ainda, tem aqui, ó, para você verificar. Aqui está o nome de Jeová na língua, deixa eu ver aqui, na língua hebraica antiga. Esse aqui, ó, esse documento mostra o nome Jeová escrito na língua antiga. Quem conseguiria ler isso, né, se não fosse um especialista, um estudioso? Essa foto é de um museu, para vocês terem uma ideia. Museu de Israel em Jerusalém, inclusive. Está aqui o nome. E aqui embaixo diz, trechos dos Salmos num rolo do Mar Morto, datada da primeira metade do primeiro século depois de Cristo. O texto tem estilo das letras hebraicas usadas após o exílio babilônico, mas o tetragrama ocorre várias vezes nas letras hebraicas antigas. E tem um outro documento aqui, ó, que nós estamos mostrando, vou ampliar para os senhores, ó, tá aqui, ó, Jeová. Pode ver, o J tá aqui, tá vendo o J? O J que vem dos transcritos alemães que passam para o inglês, e o inglês leva o Jeová, inclusive com o J, entenderam? E aqui está embaixo escrito, olha, o nome de Deus em Gênesis 15:2, na tradução do Pentateuco de William Tyndale, de 1530, e a mesma coisa aqui, ó, foi retirado da Biblioteca Britânica aqui. Então, isso daqui é documento, senhores. Ninguém está inventando documento também. Está aqui. Então, por que eu fiz essa live? Para mostrar para os senhores o seguinte. Eu, desde os 12 anos, aprendi em cima de uma Bíblia católica evangélica, porque João Ferreira de Almeida era um padre e hoje é uma tradução usada pelos evangélicos, onde 70% da Bíblia aparecia o nome Jeová. Você há de conver comigo? Eu tinha 12 anos. Eu aprendi a amar o nome Jeová e a ter uma reverência por este nome, porque ele representa para mim o nome do Criador. Eu não vou censurar quem fala Yahoo, eu não vou censurar quem fala Elohim, ou quem fala Javé. Eu só quero o seguinte, censura social e intolerância, não. Porque esse canal sempre respeitou a sua audiência. E vou continuar respeitando todos os senhores e amando igual. Agora, eu quero ter o direito de falar Jeová, porque esse, para mim, é o nome do Criador. Eu cresci com esse nome, eu admiro esse nome, eu respeito, eu tenho uma grande reverência por esse nome. Para mim, ele, através do seu Filho Jesus, vai executar em breve a libertação das pessoas dessa escravidão que nós estamos vivendo. O que nós iremos falar amanhã e na terça-feira é muito sério. Nós estamos para viver momentos terríveis, momentos horríveis para a humanidade. Em todo esse planeta não vai ter onde as pessoas se esconderem.
Mas as Escrituras dizem que o nome do nosso Criador, Jeová, é uma torre forte. Nós podemos nos refugiar no nosso Criador. Então, eu digo aos senhores que todas as noites, quando oro para santificar o nome do Criador. Então, a partir de hoje, esse Criador, para mim, passa a ter nome. Então, toda vez que eu me referir ao Criador, eu vou dizer ao Criador Jeová, de todas as coisas, Supremo Rei do Universo. Porque é assim que eu vejo, eu respeito o Criador. E digo aos senhores, eu durmo todo dia tranquilo. Não porque não tenha preocupação pelas coisas que há de vir, porque nós vamos ter que nos preparar psicologicamente, fisicamente, intelectualmente e espiritualmente para o que nós vamos enfrentar, porque é descomunal. Nós vamos agora ver as ações da estrutura mundial de poder em toda a sua fúria vindo para cima da humanidade para fazer o seu arremate final. Vamos ver coisas nos céus, vamos ver coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo vamos ver coisas horrorosas bem diante dos nossos olhos. Mas nós não podemos nos esquecer da promessa do nosso Criador, que são duas. Existe a possibilidade de que a nossa fidelidade e amor ao nosso Deus verdadeiro nos dê condições de passar com vida pelo Armagedon. E existe a possibilidade de que, se perdemos a nossa vida por ser fiéis ao Criador, tenhamos a ressurreição, conforme João 5, 28, 29, para então viver com Ele, conforme escrito em Daniel 2,44. A tenda de Deus vai se estender à humanidade, conforme fala Apocalipse, e também fala em Daniel 2,44, ele vai estabelecer um reino que jamais vai ser destruído. Nós estamos às portas disso. Nós estamos às portas disso. Nosso Criador já começou a dirigir, Apocalipse 17, que é uma das profecias da destruição da meretriz. O nosso Criador já começou a dirigir a humanidade, os governantes, para destruir a meretriz. Mas ao mesmo tempo que isso vai acontecer, vai trazer uma grande tribulação para o mundo, como nunca foi vista nesse planeta. Então você imagina os horrores que nós iremos testemunhar. Porém, tem um detalhe. Mediante a todos os horrores que nós vamos testemunhar, vamos ser a geração privilegiada de assistir à salvação por parte do Criador, assim como aquela geração dos hebreus tiveram ao ver a abertura do Mar Vermelho e ao ver os milagres que foram operados pelo Criador para libertar eles do Egito. Você está a ponto de presenciar o poder, o maior poder que existe no universo. Você está para presenciar esse poder sendo entregue ao seu Filho, Jesus, que vem para libertar os seus amados, as pessoas de todos os povos, tribos e línguas, que porventura buscaram obedecer e buscaram conhecer ao nosso Criador, conforme Tessalonicenses fala, e também João 17,3. Porque se você conhece o Filho e conhece o Pai, você tem uma grande chance de alcançar essa vida eterna prometida pelas Escrituras. Entenda bem, não é o seu youtuber que vai te salvar. Não é o teu político que vai te salvar. Não é o teu vizinho. Não é ninguém a não ser aquele que intermedia por nós, que é o seu Filho Jesus, e vai receber do seu Pai a honra de livrar a humanidade de todo o mal e estabelecer na terra uma condição de vida que vai tornar tudo isso passado. Conforme em Apocalipse 21, 3 e 4 diz, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais nada. Tudo isso vai ser passado. As coisas vão ser parte do passado. Você vai sequer lembrar disso para desfrutar uma vida maravilhosa numa comunidade global que foi prometida por aquele que esteve aqui para salvar nossas vidas, que é o seu Filho Jesus. Então, se você reverencia Jesus, passe a reverenciar o Pai, porque o nosso Criador Jeová olha por toda a humanidade. Ele está perto de cada um de nós. Não tema nada. Não tema o inimigo. Não tenha medo do inimigo. Fique em pé, cabeça erguida. Olhe nos olhos e diga, eu sirvo ao Criador do universo e nada eu posso temer. Porque seja em vida ou seja na morte, a promessa vai se cumprir e você vai ter condições de viver eternamente numa terra que certamente vai compensar infinitamente tudo que nós temos que resistir aqui para se manter fiéis ao nosso Criador. Não desista da sua vida, não desista das pessoas que você ama,
Não desista do seu Criador. Não desista da promessa do seu filho. Olhe para o espelho, analise quem você é. Que tipo de pessoa você é, conforme a carta de Tiago fala sobre isso. E se você perceber que está na hora de mudar, mude agora. Não há mais tempo. Não há mais tempo para nada. Como você viu, o materialismo não leva a lugar nenhum. Dinheiro não compra a vida eterna. O que compra a vida eterna é a nossa fidelidade ao nosso Criador. Se você tiver algo para comer e beber, se você tiver um teto para dormir, você tem que orar ao seu Criador e agradecer, porque no momento que nós vamos enfrentar agora, você verá um show de horrores. E se você conseguir passar por isso com vida, você terá que agradecer eternamente ao seu Criador por isso. Então, entenda uma coisa, no fundo do seu coração, eu não estou criticando a sua religião, eu não estou criticando como você se relaciona com Deus, eu só estou dizendo para você o seguinte: eu, Edson, amo o Criador do universo, ao qual o nome eu chamo de Jeová e santifico o seu nome. E é nele que eu deposito toda a minha fé, é nele que eu deposito toda a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que ele vai me proteger em todos os momentos. Então eu não temo, eu não tenho medo do sistema. O sistema é fraco. A criatura sempre perdeu e perderá para o Criador. Até o dia que a sua sentença for cumprida e ele for morto. Tenha isso na sua cabeça. Seja humilde e perante o Criador, você se ajoelhe, baixe a sua cabeça, peça perdão e diga para ele: o que eu preciso fazer para fazer a sua vontade? Me oriente, por favor, e me ajude. Entendem? Mude. Mude. Esse é o conselho que a gente tem para dar para os senhores. Essa live foi para isso. O nosso canal não fala de religião. O nosso canal não fala de política. A nossa ideia aqui foi apenas passar para os senhores que eu, assim como os senhores, tenho direito de adorar o meu Deus da minha forma e de declarar o nome dele com alegria. Eu não tenho vergonha de chamar o meu Criador de Jeová e continuarei fazendo até o dia da minha morte. Então, assim como respeito os senhores, espero não ter censura social, espero não ter intolerância. Espero que a gente continue sendo o que nós somos. A família, conhecimento é poder. Buscando compreender o que o maligno está fazendo, ajudando as pessoas a abrirem os olhos e ajudando a estender a mão para as pessoas para ajudá-las a tentar escapar desse mundo iníquo que a gente vive. Ok? Muito obrigado por vocês terem observado essa live, terem ficado aqui comigo. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim, pelo canal. Eu honro essa amizade, eu amo vocês de coração, espero que os senhores compreendam tudo isso e amanhã nós estaremos de volta para falar sobre a mudança econômica que está acontecendo no mundo. O restart que nós tanto falávamos está em andamento no mundo. Vamos explicar isso amanhã. E na terça-feira, convide a sua família, porque nós vamos mostrar que o cerco está se fechando. Nós devemos nos preparar, porque o que vem aí não vai ser fácil. Vai ser terrível, ok? Que o nosso Criador Jeová fique com todos vocês. Eu vou fazer os agradecimentos, senhores, das doações na próxima live, amanhã, tá ok? Que o nosso Criador Jeová fique com todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor que vocês têm pelo canal. E que o Filho do Criador também fique com todos, Jesus. Nos encontramos amanhã, às 20 horas. Desde já. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.